Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa palestra desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Hoje eu gostaria de fazer uma prece que nos foi dada por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela está no livro Passos da Vida. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar ao semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Sábios conselhos valiosos do Espírito Emmanuel, né? Então temos muito que aprender nesta vida. Somos imperfeitos, estamos aqui para combater o nosso comportamento ainda que é muito difícil, né? Trazemos sentimentos de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Então essa prece realmente nos faz refletir sobre as nossas atitudes, o caminho que devemos seguir. Hoje, mais uma vez, vamos falar do Evangelho no lar. Algumas pessoas estão pedindo, como comentei num outro áudio que eu fiz, muitas pessoas iniciando o estudo da doutrina espírita, escutando essas palestras pela primeira vez, né? Então vamos fazer algumas colocações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também sobre a prática do Evangelho no lar. A doutrina espírita adotou os ensinamentos de Jesus como parte moral e religiosa, num trabalho codificado por Allan Kardec, utilizando-se das diversas explicações trazidas pelos espíritos superiores, através de vários médiuns, a respeito das parábolas de Jesus, seus exemplos sobre a ótica do Espiritismo, que é considerada a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. E legou-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete às máximas morais de Jesus, em consonância com os ensinamentos dos Espíritos, e como elas podem nos proporcionar tranquilidade, paz, felicidade, quando seguidas por nós. É uma obra que nos ensina, estimulando o nosso raciocínio para as verdades da vida, trazendo consolo e esperança aos mais humildes e sofridos, habitantes desse orbe terrestre.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz explicações claras que a reforma íntima na senda de Jesus é a mais absoluta e única maneira de nos libertarmos de todos os sofrimentos que impingimos a nós mesmos durante a nossa trajetória pelas sucessivas encarnações. Por isso, esse é o grande motivo de adotarmos o Evangelho como base para realizarmos uma reunião familiar e fraternal, a qual denominamos de Evangelho no Lar. A doutrina espírita é uma religião cristã e é uma fonte viva e segura, verdadeira bússola a nos orientar a caminhada rumo à nossa evolução e, consequentemente, a alegria de viver. É um livro de leitura diária, um livro de cabeceira, como tão bem nos lembrou Herculano Pires, e também da prática do Evangelho no lar. Tão importante, os espíritos sempre falam que se constitui numa das mais importantes atividades dos componentes de uma família, pois propicia a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa a fim de estabelecerem um relacionamento sadio e estudar os ensinamentos de Jesus. Com o Evangelho, além de estudarem as palavras de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, a família vai conseguir obter um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos nas mais variadas e prováveis dificuldades da vida. Então, o roteiro mais seguro que nós temos são os ensinamentos de Jesus. E quando a gente se reúne semanalmente para estudar, principalmente em família, nós vamos lendo, conversando sobre esses ensinamentos. Muitas dúvidas serão ali questionadas, conselhos poderão ser dados, vamos alimentando a nossa alma, Os pais têm uma grande responsabilidade de iniciar essa atividade desde o momento que se uniram, Ali no casamento, até antes de os filhos chegarem, já desenvolver esse hábito e depois dar continuidade. Com certeza é um hábito muito salutar, necessário, e principalmente quando os nossos filhos são pequenos, é um momento em que a gente pode colocar muitas informações na cabecinha deles, Claro, depois eles vão se tornando adultos, vão fazendo as suas escolhas, mas esses 7 primeiros anos nós estudamos muito isso na doutrina. É uma oportunidade bendita dos pais colocarem ensinamentos que ficarão gravados nos seus espíritos, e que levarão eternamente com eles. Eles estão mais receptivos, mais dóceis. Então vamos ter um aprendizado, um profundo compromisso uns para com os outros, pois esse estudo em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida certamente vai proporcionar um verdadeiro pacto de paz, um exercício de amor e fraternidade, Porque às vezes a gente acontecem discussões, dentro do lar, e quando a gente se reúne ali para fazer o Evangelho, a gente acaba até conversando, se perdoando, colocando para fora alguma coisa que não está gostando. É uma oportunidade de se trabalhar tudo isso, não é? A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus,
cada qual a seu tempo, possuindo um determinado grau de evolução e que por esse motivo somos criaturas diferentes umas das outras, por certo necessitadas de auxílio mútuo. Vamos ter também entendimento de que esse encontro de corações no mesmo lar é uma reunião de aprendizes, uns mais adiantados, outros menos, mas que todos estão cursando a mesma escola da vida, onde não há um só que nada tem a assimilar e oferecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de, nesses momentos, a gente não se colocar como superior, né? Porque todos nós, como ele disse aqui, somos aprendizes. Quem conhece mais, oferece mais, mas nunca se julgar superior a ninguém. Muito importante também que vamos desenvolvendo a conscientização de que a reencarnação no mesmo lar não significa uma reunião de almas afins. Nós sabemos que na maioria das vezes os espíritos que reencarnam em família são devedores uns dos outros. Estamos juntos para desenvolver o exercício do perdão e da reconciliação. Então vejam, tudo isso que pode acontecer se desenvolvermos o hábito dessas reuniões salutares com a nossa família. Por isso que os espíritos pedem tanto, né, para que a gente aplique esse hábito no nosso lar. O Evangelho, no lar, via de regra, é realizado pela família em sua própria casa, iniciando com uma prece e após uma leitura de um capítulo do trecho, o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de uma interpretação de seus ensinamentos. Deve ser realizado com pontualidade, em determinado dia da semana, no horário também certo, dia e horário definido, pois a disciplina facilitará a presença de espíritos protetores, acarretando inúmeros benefícios, né? O porquê do horário dia fixo? Porque a espiritualidade superior participará desse nosso encontro, né? Nós temos muitos relatos em vários livros da doutrina que os espíritos participam do nosso Evangelho. Podem ser até parentes, amigos ou não, mas eles vêm, fluidificam a água, higienizam o ambiente, fluidificamente falando, aplicam paz em todos nós. Então esse hábito vai fazendo com que a atmosfera psíquica do nosso lar fique muito mais salutar, né? E também vamos desenvolvendo uma proteção fluídica. Olha só, tem uma colocação do livro SOS Família, do Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles, é que fala isso. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Vejam, o que ele quis dizer com isso? É a questão fluídica, para a gente ter uma ideia como é intenso esse momento, né? Se uma família de uma rua está orando, toda a rua vai ser beneficiada. No edifício, um apartamento, todo o prédio. E se nós mantemos esse hábito, com certeza a proteção vai ser muito maior. Nós estamos abrindo a porta para a espiritualidade amiga estar ali, nos amparando, né?
ela continua ainda, diz que quando o Evangelho, quando Jesus se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor. E se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Cristo no lar significa comunhão na esperança com o amor. Então, com Jesus, com a prática e leitura, do Evangelho no lar, acendem-se as claridades para o futuro. É muito necessária nesse momento, porque qual a melhor proteção que podemos ter nessa vida, em todos os sentidos? É a presença de Deus, a presença dos benfeitores a nos proteger. Então, como fazer, que as pessoas perguntam muito. Determinar um dia da semana e um horário em que pelo menos a maioria dos familiares possa participar. Às vezes a gente não consegue reunir todos, tentar fazer isso um dia em que todos estão. Mas se não der, se a maioria estiver, façam assim. Tem que ter a obediência ao horário, a fim de que os espíritos tenham um ambiente propício às suas atividades, nos dois planos da vida, A gente tem que cumprir o horário, o dia, porque lembram, os espíritos vão até a nossa casa, nós marcamos um encontro com eles, É aconselhável que as pessoas se sentem ao redor de uma mesa para que todos possam efetivamente participar do estudo, não é que seja obrigado, mas se fica um no sofá, outro deitado, outro sentado, a gente não presta muita atenção no que está falando. E é uma postura de respeito também, porque lembre-se, não estamos sozinhos, Tem visitas ali participando conosco e é tão bom, compartilhar desse momento. E são 15 minutinhos só. Nós podemos colocar uma jarra ou um copo de água para cada participante, o que é até melhor, porque assim facilita uma fluidificação diferenciada de acordo com as necessidades de cada um. Então, podemos fazer isso sim, colocar um copinho de água para fluidificar. E a reunião deverá ser sempre iniciada com uma prece, de uma maneira simples, sempre usando o coração, Essa prece, ela tem a finalidade de preparar o equilíbrio dos participantes. Pode ser o Pai Nosso, se assim a família preferir, para que cada um se desligue ali dos problemas do dia e volte sua atenção aos ensinamentos que serão lidos no Evangelho naquele dia. E depois fazer a leitura do Evangelho, que poderá ser efetuada de duas maneiras: a leitura em sequência, de maneira ordenada, ou abrindo-se uma página ao acaso, permitindo assim que a espiritualidade possa interagir nesse processo, Ela pode fazer com que abra-se uma página que esteja condizente com as maiores necessidades do grupo, da família. E o trecho do Evangelho, se for muito longo, pode ser lido em duas reuniões, A gente não deve ultrapassar de 20 minutos. 15 a 20 minutos no máximo, porque aí fica uma reunião tranquila, salutar,
E após a leitura deixar a palavra livre, para que todos possam fazer comentários, fazer perguntas, colocar alguma coisa do que está sentindo, né? E depois das reflexões, das colocações, nós fazemos a prece final. E depois bebemos a água fluidificada. E nada impede que crianças participem, Se tiverem crianças, é muito importante adequar o assunto de acordo com a faixa etária, pegando algum livrinho específico para a idade. Em caso de visitas repentinas, é importante fazer o evangelho, convidar as pessoas, não tem problema nenhum. Não devemos fazer reuniões em nossa casa, mas estamos começando e chega alguém, ela pode participar, certo? Nosso tempo acabou, mas acho que deu para falar um pouquinho sobre a importância e como deve ser feito. Eu vou mandar para vocês por escrito essas informações, ok? Uma boa noite, obrigada a todos. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 6º, resumo da doutrina dos Espíritos, tá? Então é onde Kardec resume alguns pontos, traz algumas passagens aí importantes referente à doutrina espírita, tá? A doutrina essa que nos acolheu e que nos possibilita a oportunidade do conhecimento, tá? Conhecimento este que estará sempre conosco onde quer que estejamos. Então, o estudo ele nos possibilita muitas oportunidades de nos conhecermos a nós mesmos, de sabermos como tomarmos passos, buscarmos medidas que vão proporcionar conquistas para nós como seres eternos que somos, tá? E um conhecimento adquirido, ele jamais se perde. Ele estará sempre conosco, onde quer que nós estejamos. Nós nos lembraremos daquela passagem, daquele exemplo, daquela experiência. E aqui Kardec traz alguns pontos importantes que nós estudamos na doutrina espírita e eu gostaria de compartilhar com todos. Então vamos lá. Os seres que se manifestam designam a si mesmos, como dissemos, pelos nomes de espírito ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então, o mundo espiritual e o mundo corporal. Sabendo que nós somos seres eternos, que estamos vivendo apenas uma experiência de muitas que já vivemos, já estivemos aqui encarnados, ou das que estão por vir, visando sempre o nosso bem, sempre as nossas melhorias. Então, vivemos uma passagem, reencarnamos, passamos por experiências, superamos, não conseguimos ainda em outras situações obter a vitória desejada, e aí regressamos ao plano espiritual, lá ao contato de amigos, nos preparamos novamente para que possamos viver outras experiências. E isso é muito importante para nós, termos essas oportunidades, como essa que temos nesse momento que estamos vivenciando. É como sempre falamos, as dificuldades elas nos engrandecem
e elas nos ensinam muito. E não há nenhum mal que dure para sempre. Assim como neste estágio que estamos passando como seres eternos, a felicidade ainda é uma construção e ela também não é duradoura. Vivemos de momentos em momentos, mas são muito importantes. Para isso é importante que nós estejamos aptos a tirar aqueles ensinamentos necessários, as reflexões, e aí com certeza teremos muitas respostas. Tudo bem, pessoal? Então ele começa falando sobre o princípio, né? O princípio seria Deus, nosso Pai, nosso Criador. E assim diz Kardec. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo, tá? Ou seja, a nossa verdadeira pátria, tá? Nós somos seres espirituais e estamos aqui vivendo apenas uma vida, né? Uma passagem que é muito importante na nossa caminhada. E o mundo corporal, né, que nós já comentamos, é o mundo normal. O mundo corporal, é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Tá? Então, nós regressamos à pátria espiritual, estamos na erraticidade. Então, de tempos em tempos, regressamos, né? E vivemos essas experiências aqui encarnados. Tá? Então, esses mundos, esses planetas, né, são importantes, cada qual ali na sua finalidade, as suas necessidades, e nós, como espíritos que buscamos essas evoluções, vamos nos ligando, né? Vamos sendo atraídos para estarmos vivendo em determinados planetas, né? Aí nós podemos nos perguntar, né? Poxa, mas Deus, nosso Pai, nosso Criador, criou uma imensidade grande de planetas para que estivessem aí inabitáveis? Né? Então, é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Seriam criados ao acaso? Seriam fruto do acaso? Não. Nós sabemos que nada é o fruto do acaso. Pelo contrário, há tudo uma finalidade útil, né? Jesus disse que nenhuma folha cai que não seja pela vontade do Pai. Então, se Deus proporcionou a criação de muitos mundos, é porque ali houvesse uma vida habitável, houvessem necessidades, tá? Então, de tempos em tempos, nós regressamos do plano espiritual à nossa verdadeira pátria e reencarnamos em mundos e passamos por etapas de melhorias e oportunidades, a todos nós. Então, é o mundo espiritual, que é eterno, e o mundo corporal, que é passageiro. Os espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material e perecível, e a sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Tá? Então, a nossa passagem aqui, nesse plano, ela é transitória. E nós somos envolvidos pelo invólucro material, que Kardec fala que seria nosso corpo material. Tá? Então, por isso que é o cuidado que nós devemos ter com este empréstimo que nos foi concedido por Deus, nosso Pai, que é o corpo material. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas um invólucro. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. Então, como nós estamos aqui encarnados, nós temos esse empréstimo que é esse corpo material, esse invólucro material, né, que está ligado, que tem necessidades de sobrevivência, de melhorias, de cuidados especiais. Então, quando ele fala animalizado, no sentido da preservação,
tá? E a questão espiritual, que todos nós somos seres espirituais, estamos aqui para buscarmos, né, esse equilíbrio em nossas ações, sentimentos, pensamentos, né? Então isso está ligado à nossa questão espiritual, a forma como nós agimos, pensamos, né? As nossas emissões mentais, a força que o nosso pensamento tem, ela é muito grande e muitas vezes acaba passando despercebido por todos nós. Então devemos nos atentar a essa questão espiritual, assim como a questão material também. Tá? Então tem uma passagem do Evangelho que diz que nós devemos cuidar do corpo, né, e do espírito também, que o corpo é o instrumento espiritual, ou seja, para que nós possamos passar pela programação que tivemos no plano espiritual, então Deus nos concede esse invólucro material que é o nosso corpo material, para que nós possamos buscar atingir esses objetivos que nos predispomos no plano espiritual. Tá? Então, se nós acompanharmos os estudos da literatura espírita, livros de André Luiz, entre outros, fala muito sobre essa questão dessa programação no plano espiritual, né? Os estudos, os trabalhos, enfim, para que a gente possa estar aqui e ir em busca desses objetivos, conseguir superá-los. Tá? Então, as situações que a vida nos oferece, nós tivemos ali uma preparação, né, e temos condições de superação, tá? Então, assim, às vezes muitas coisas são difíceis, nós estamos acompanhando um momento bem difícil que o nosso planeta vem passando e, por consequência, todos nós que nos ligamos a ele também estamos passando por essa situação. Nós estamos passando por uma prova, né? Estamos sendo provados em muitas situações nesses momentos. Mas estejamos certos que o ponto mais importante é Deus, que Deus está no comando e que jamais nos faltará o amparo e que tivemos uma preparação para buscar essas superações e assim possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, ok? Então vamos lá, pessoal. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus. A pureza dos sentimentos é o amor do bem, são os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, entre outros, e se comprazem no mal. Nesse número há os que são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser suas características, são os espíritos estouvados ou levianos. Então, assim como o nosso entendimento pelos assuntos, né, são de determinadas formas, então, se nós pegarmos uma leitura, uma frase, e lermos essa frase junto de algumas pessoas próximas a nós, o entendimento dessa frase ela vai se fazer diferente para cada um que esteja ali ouvindo essa mensagem. Então, isso significa que nós somos individualidades. Então, se somos individualidades, estamos ali em graus evolutivos diferentes de percepção, na questão espiritual, enfim, até nos cuidados do corpo, tá? Mas isso não significa que estejamos ali parados. Teremos que ficar parados, né, estagnados no mesmo local. Nós somos criados para evoluirmos, tá? Então, hoje nós somos espíritos que precisam passar por situações, dívidas de um passado, enfim, que temos que reconstruir a nossa caminhada evolutiva, tá? Mas não necessariamente ficaremos da mesma forma, parados, presos. Pelo contrário, a partir do momento que buscarmos melhorias
trabalharmos os sentimentos, trazer todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece para a nossa vida e querermos nos tornar seres melhores, então nós estaremos ali dando pequenos passos em busca dessa evolução, ok? Então essa classe se define os mais variados graus que os espíritos se encontram, tá? Porque nós somos individualidades e nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas que geram consequências e vão nos direcionando pela nossa caminhada, tá? Então, quando nos baseamos no bem, quando nos baseamos em querer uma construção saudável para as nossas vidas, com certeza estamos ali construindo, né, a nossa felicidade, construindo coisas verdadeiras, fatos verdadeiros nas nossas vidas. Lembrando que tudo é superação. E a espiritualidade amiga aguarda isso de nós, que tenhamos a nossa boa vontade. Porque se nós refletirmos sobre tudo que vem a nós pela doutrina espírita, pelos ensinamentos que temos a oportunidade de poder adentrar, é tudo muito explicado ali para a nossa compreensão, para aqueles que buscam se melhorar, para aqueles que realmente querem conhecer a doutrina. Então, por isso que esses conhecimentos, eles não são ali determinados a um pequeno grupo de pessoas. Pelo contrário, o convite é feito a cada um de nós. E cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, da forma que nós entendemos, podemos iniciar esses estudos, podemos nos aprofundar nessas buscas e veremos ali que novas possibilidades surgirão. Tá? Assim como nós passamos ali pela escola e aí concluímos um ano letivo, depois passamos para outro e tem outros ensinamentos e assim sucessivamente. Então podemos, né, pensar dessa mesma forma, que nós estamos evoluindo, passando por pequenas etapas e as reencarnações são muito importantes nesse sentido. Ok, pessoal? Bom, então, essa passagem aqui ela é muito interessante porque ela fala muitos, né, tem alguns temas bem legais. Então, resumidamente, eu trouxe esses para a gente refletir um pouco quem nós somos, né? E qual a importância de aqui estarmos, né, encarnados e passando por essas experiências. Então, vamos em frente, vamos seguir a nossa caminhada, confiante sempre, né, renovando essa esperança, essa superação, porque cada um olhando para si, vai ver que já passamos por dificuldades e que superamos e elas passaram e vieram momentos agradáveis e assim sucessivamente. Ok? Então, espero que tenham gostado e fiquem todos com Deus. E vamos juntos elevar uma prece e agradecer a Deus e a Jesus por mais um dia de estarmos aqui reunidos, compartilhando experiências essas que estarão sempre conosco, onde quer que estejamos, pedindo a Deus nosso Pai que nos dê força e coragem para que possamos seguir a nossa caminhada adiante, confiantes em todo o amparo, em todo o amor. Obrigado, Mestre Jesus, Frei Fabiano e toda essa caravana de amigos queridos que tão bem nos querem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus.